Cara, se liga no tamanho desse projetor aqui. Esse é o novo modelo da Wambo, é o Cube 2 Pro. Pelo tamanho desse projetor, cara, se todas as especificações que eu tô vendo aqui funcionarem bem, ele vai ser, sem sombra de dúvidas, o melhor que já passou aqui pelo canal. Vamos começar de base aqui, tá? Com ajuste automático de keystone e foco em menos de 1 segundo, 0,1 segundo. Eu vivo falando por aqui que isso é uma função que quase nunca funciona bem, mas essa, cara, com menos de 1 segundo, não tem como eu reclamar, realmente é um ponto fortíssimo. Fora isso, a gente vai contar, cara, com um brilho de 500 ancilumens, o que é um valor pequeno, mas honesto. Tudo bem, para funcionar com a luz apagada aí no seu quarto, tá ótimo. E meu amigo, realmente é bem compacto. Olha o tamanho disso daqui. Eles mandaram numa cor verde, bem estilosa. E aí, ó, o pulo do gato é essa dobra. Mano, sensacional. Bom, fora o próprio projetor, dentro da caixa, manualzinho de instrução e uma outra caixinha aqui contendo o controle remoto, que já dá para ver aqui direto. Tá aqui super bem embaladinho, e a gente também tem a alimentação. Nesse caso aqui, simplificado com um cabo em formato L. Pessoal, o Cube 2, assim como vários outros projetores da categoria, não vai contar com uma exibição em 4K, tá? O nativo dele vai ser o 1080p. Mas um ponto legal aqui da Wambo é que eles falam pra gente de cara, nem menciona 4K, tá? Diferente do que outras marcas costumam fazer nos seus anúncios. O legal é que mostra que a Wambo chega com um pouco mais de transparência pro consumidor. Um outro ponto muito bacana aqui do Cube 2 Pro é que ele conta com o sistema Android 11 certificado. Então ele vai funcionar muito bem com diversos aplicativos Android sem que você tenha necessariamente que correr ali para uma fonte de mídia externa, né? Como um Fire Stick, se você quiser usar, tudo bem, mas pelas especificações não é como se tivesse a necessidade de se fazer para que fosse bom. Então aqui a gente também tem a entrada USB-C e uma saída que é para fone de ouvido, mas você também pode usar como auxiliar. Fora o botão de ligar e desligar e também da entrada de alimentação. Na parte de baixo aqui vocês conseguem ver essas saídas. Provavelmente uma tá ligada ao alto-falante e a outra ligada ao sistema de resfriamento. E aqui na parte de baixo também temos a entrada de parafuso de 1/4 de polegada, se você quiser colocar aí num tripé. Vou só lembrar vocês, tá? Que como em qualquer outro projetor também da categoria, o som provavelmente não vai ser espetacular. O ideal é que você conecte numa fonte de áudio externa. Por aqui, geralmente, eu costumo testar das duas formas, tanto falante interno como conectado aqui numa caixa de som que eu tenho, que é o melhor. Por aqui eu vou testar com vocês das duas formas, tá? Tanto o som externo como a conexão Bluetooth para ver se tem algum atraso. Fora isso, a gente também tem esse design maravilhoso onde você consegue ajustar a posição dele, cara, em até 270 graus. Ele conta também com um contraste de 20.000 para 1, lembrando que ainda estamos falando de um projetor que, como qualquer outro, não vai conseguir entregar pretos realistas, tá? Isso é mais para tela mesmo, nunca num projetor dessa categoria aqui. E a Wambo também comunica pra gente um certo funcionamento em silêncio, já que ele vai contar com um barulho máximo medido de 28 decibéis. E bom, na teoria tá maravilhoso. Agora vamos ver se na prática ele vai sustentar o que as características entregam pra gente. Bora! Acabei de terminar de configurar aqui e esse projetor é simplesmente inacreditável. Vou começar aqui com o ponto principal, tá? Mexeu ele, ó, ele realmente ajusta bem rápido. É em menos de um segundo? Não. Mas tipo assim, ele ajusta rápido e precisamente. Você não precisa fazer ajuste manual nenhum. Isso aqui sozinho, cara, já é um ponto que coloca ele em vantagem sobre qualquer outro projetor que eu já testei aqui. É isso. Uma outra coisa aqui é a navegabilidade. Esse controle aqui que vem é super completo e como a gente está falando de um Android nativo, você consegue usar o Google Assistente. E assim, fora isso daqui, só o fato de ser um Android de verdade já coloca a fase do login, toda aquela configuração inicial, ela é muito mais rápida, prática, ele já loga automaticamente, inclusive se você já tiver aí as suas contas e senhas sincronizadas com a sua conta do Google, eu nem precisei aqui no meu caso logar na Netflix, ele foi sozinho, porque é o mesmo e-mail. Então você ganha um tempo muito legal e você nem sequer precisa usar os atalhos aqui, né? Você tem alguns atalhos aqui na parte de baixo, mas você também pode usar o próprio Google Assistente, abrir Netflix. E aí já vai direto lá pro Netflix. Sendo que eu deixei o volume aqui no 0 por enquanto, porque primeiro eu vou botar uma série aqui do Netflix, eu não quero que dê problema com o direito autoral. Mas se liga só nessa qualidade de imagem primeiro. Logo em seguida eu boto um vídeo aqui pra vocês darem uma olhada na qualidade de som também, porque é importante. Ó, tô usando aqui o sistema nativo dele, tá? Só lembrando. Com relação ao brilho, ele é modesto, é um brilho um pouco menor, vai funcionar muito bem em ambientes mais escuros, que é aqui o meu caso. O grande problema, entre aspas, é caso você queira usar o Cube 2 Pro num ambiente minimamente escuro. Eu diria que realmente vai ficar muito melhor pelo fato dele ter 500 ancilumens, de você realmente adaptar ali o seu ambiente. Em nível de contraste tá legal, a nitidez tá ótima. Vou mostrar pelas configurações aqui. Olha, vocês veem aqui o menu do Wi-Fi. Nas preferências do dispositivo em tela e som, a gente vem aqui na resolução da tela, vocês podem ver que a gente tá em 1080 por quase 60 frames.
frames, né? 59.94. Então a gente tem uma taxa de atualização que é bem legal. No armazenamento dele aqui, ele também vai contar com 5 GB, ok também, você não precisa de tanto armazenamento assim, não pelo menos num projetor. E se a gente sair aqui das configurações e você apertar esse outro botãozinho bem aqui, ó, com o símbolo do próprio projetor, ele abre mais configurações, só que focadas em correção de imagem, no tipo de imagem, no modo de áudio, na fonte de entrada, se você quiser tem um atalho também, mas se quiser alterar por aqui, tá tudo certo. E nas configurações aqui avançadas, você vai ter ainda mais opções para ativar e desativar. Todas elas ali, né, seguindo uma lógica de Auto Keystone, ou simplesmente o ajuste automático do projetor. Agora eu vou abrir o canal para a gente poder avaliar a qualidade do som. Canal Brian Medeiros YouTube. Já abriu aqui as opções de vídeo, vamos botar aqui o da Boombox 4. Eu só vou antes desligar ali a caixa de som, porque eu tô conectado na X30. E eu quero primeiro que vocês tenham essa ideia do áudio que sai aqui do próprio projetor. Nunca é o áudio que eu aconselho, tá? Mas vocês precisam também ter uma ideia do que ele consegue entregar. Vamos lá, caixa desconectada, vamos dar o play, deixar o volume aqui no máximo. Deixa eu tirar o microfone aqui, pra vocês terem uma ideia completa, né? Todo mundo acostumado, tem um monte de vídeo aí de gente jogando a boombox na água. Então é isso aí, 100% a prova d'água e... Sim, não é o melhor áudio do mundo, vai acabar sendo um áudio com mais agudo do que o normal, tá? É um alto-falante pequeno de um projetor, mas ok, quebra um galho. Aí conectando na caixa de som, a gente consegue pelo menos avaliar se rola muito atraso entre o áudio e o vídeo. Agora que a gente está conectado, vocês conseguem avaliar aqui. A caixa vai otimizar o seu som usando inteligência artificial. Assim, realmente não tem, cara, do que você se queixar aqui, tanto em termos de qualidade quanto na construção. O lance do ajuste automático também ficou espetacular e zero atraso aqui. Eu nem cheguei a ver a versão do Bluetooth que ele tem, mas não dá para notar nenhuma latência entre o vídeo e o áudio. Na parte de dispositivo externo, eu conectei aqui um Fire Stick, só que tem um detalhe, cara, o Fire Stick você tem que conectar o próprio aparelho ao seu dispositivo Bluetooth externo, não adianta você estar conectado, no caso aqui a X30 conectada ao projetor, que ele não tá jogando áudio direto. Eu não sei se é uma configuração que eu tenho que ver aqui no próprio Fire Stick, mas se não, o ideal é que você conecte o dispositivo externo na fonte de áudio, no caso nem fonte de áudio, né, no seu áudio externo, mas tá aqui, cara, vai funcionar perfeitamente bem se você quiser, se você preferir usar o seu Fire Stick, você sabe muito bem como é que funciona. Você pelo menos vai estar usando um pouco menos aí do sistema operacional, mas que como roda bem, né, na base, dentro do próprio projetor, você não fica tão limitado, né? O mais importante mesmo é você lembrar desse lance da qualidade de áudio, conectar sempre uma fonte externa para você melhorar ali a sua experiência como usuário. Eu tirei aqui meu microfone mais uma vez, vou deixar aqui do lado para vocês virem também que o ruído que eles falam ali de 28 decibéis é real. Para quem não sabe, 28 decibéis é quase nada, tá? E realmente ele é extremamente silencioso. Liga só. Eu acho que nem tem, tá? Realmente sensacional. Então vamos lá, o Cube 2 Pro entrega tudo aquilo a que ele se propõe. Eu consegui validar todos os pontos das especificações técnicas, beleza? Volta e meia a navegação dá uma leve travadinha, mas nada que dê para deixar uma crítica extremamente negativa, não, ao contrário, dá para você usar o sistema de base perfeitamente bem. Ele é extremamente completo, muito diferente de outros sistemas que são adaptados ali em projetores que são mais baratos, aonde volta e meia você pode se ver bloqueado com algum aplicativo ou simplesmente no uso global. Teve um recentemente que passou aqui pelo canal que até que tem uma navegação muito boa, mas é uma exceção à regra, infelizmente. Na data de gravação desse vídeo aqui, como o pessoal da Wambo me mandou para avaliação e ele ainda não tá lançado, eu não tenho o preço oficial, então eu vou tentar deixar na tela aí para vocês. Vou pedir para Ana, editora, colocar aí. Caso ela não tenha informação, o único jeito vai ser vocês se guiarem aqui pela descrição ou pelo comentário fixado do vídeo. Mas assim, eu não me impressionaria se esse valor viesse aí pela volta dos R$2.000. E se você me perguntar se vale, cara, na boa, vale muito. Em todos os pontos, cara, a gente tem aqui um projetor que se sai muito bem, não só nessa parte que eu já confirmei aqui pra vocês, mas também na sua portabilidade, versatilidade. O lado do design, a Wambo também é uma marca que já é conhecida, eu lembro de ter feito review deles aqui, cara, tem uns 2, 3 anos. O primeiro modelo já me impressionou bastante, tanto que eu tenho ele até hoje aqui em casa. Então, entre 2.000, 2.500, até no máximo uns R$3.000, assim, dá pra você pagar. 3.000 já é um pouco chorando, mas dá pra você pagar. Eu espero de verdade que a Wambo esteja alinhada com esse preço, porque aí vale a pena eu recomendar aqui para vocês, mas fora o lado do preço, se vocês virem uma promoção bem legal, se vocês tiverem outras condições de compra, pode ir de olhos fechados que você vai ficar muito satisfeito. Se você gostou desse vídeo aqui, já pode largar um like, um comentário também, né? Se eu conseguir te ajudar na sua decisão de compra, cara, manda ver, isso ajuda muito o canal, ajuda muito a entregar esse vídeo aí para outras pessoas. Você também pode se inscrever por aqui e todas as vezes que você pensar numa promoção, lembre-se que nos primeiros 3
links aqui da descrição você tem os meus grupos, tanto do Telegram como do WhatsApp, para você poder participar e ficar por dentro quando tiver preço bom no AliExpress, na Amazon, ou também para ficar por dentro de novidades do canal, né? Toda vez que eu solto um vídeo novo eu boto lá, volta e meia eu converso com vocês também por lá, vale muito a pena você participar. Vou deixando aqui o meu muito obrigado pro pessoal da Wombo por ter confiado no canal para poder fazer essa análise. Esse daqui não é um review patrocinado, tá? Já falei sobre isso com vocês em outro vídeo aqui, se vocês quiserem saber mais detalhes, fiquem à vontade. Mesmo que fosse um review patrocinado, não quer dizer que eu vá falar bem do produto. Eu tô aqui isento só para poder ajudar vocês na decisão de compra ou não, com toda a honestidade possível. No mais, aqui o meu grande abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!